Depois de fazer um vídeo sobre as relações geográficas entre Rússia e Coreia do Norte, em vigência também do atual momento das duas ditaduras aí, eu vim trazer esse vídeo com as relações geopolíticas dos dois países. Então a gente começa indissociável na explicação histórica para chegar até os dias de hoje nas relações geopolíticas dos dois países. Então a Coreia, a Península Coreana, ela ficou ocupada aí de 1910 até 1945 pelo Império Japonês, aqui em vermelho no mapa. Após o fim da Segunda Guerra, com a derrota japonesa e a derrota do eixo aí, né, como um todo, a Coreia ficou dividida, mas temporariamente. Então foi partilhada, né, entre a União Soviética e os Estados Unidos, aí numa espécie de início da Guerra Fria. Porém, nessa divisão aqui, cada parte, né, tanto a Coreia do Sul quanto a Coreia do Norte, se autoproclamava como chefe de governo da península inteira. E isso acabou culminando na Guerra da Coreia entre 50 e 53, aí sob a influência do stalinismo, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, tendo resposta imediata, né, dos Estados Unidos, da União Europeia, e essa guerra de altos e baixos, indas e vindas, né, acabou sendo finalizado com o armistício em 53. E após esse armistício, aí sim, o governo norte-coreano e um governo sul-coreano oficializados. E esse governo norte-coreano fortemente influenciado pela União Soviética. Após isso, né, coincidentemente, a morte do Stalin também no final da Guerra da Coreia, e o primeiro líder aí sem Stalin foi o Nikita Khrushchev. Durante o governo dele, e também paralelamente o governo do Kim Il-sung, que foi o primeiro ditador e fundador da Coreia do Norte, a relação entre os dois países foi tranquila, assim, inclusive com esse pacto de autodefesa. Então, em caso da Coreia do Norte ser invadida, a União Soviética aí se firmou esse pacto que também entraria na guerra contra qualquer que fosse o adversário. A partir aí do fim do mandato, né, da morte do Nikita Khrushchev, as relações mudaram um pouco entre a Coreia do Norte e a União Soviética. Isso também causado pela rivalidade comunista entre China e União Soviética. Então essa rivalidade acabou tirando o foco das duas, da Coreia do Norte, e paralelamente o Kim Il-sung ele foi centralizando cada vez o poder em torno dele, querendo eliminar as influências tanto de Rússia quanto de China, criando a sua própria ideologia Juche, né? Que é a ideologia comunista aplicada à cultura coreana. Após esse período, a gente teve o Gorbachev assumindo em 85 e progressivamente com as ideias de reforma e da dissolução da União Soviética, a Coreia do Norte foi ficando cada vez mais de lado e cada vez mais centralizada pelo ditador, sendo que a última visita aí do Kim Il-sung, o fundador, foi em 1986. Depois, até a morte dele em 94, ele não voltou mais para a União Soviética. Progredindo, a gente teve a dissolução em 91 e o Boris Yeltsin assumindo a Federação Russa, então. E ele abertamente preferiu a Coreia do Sul, se alinhou à Coreia do Sul, não renovou os acordos com a Coreia do Norte, isolando de vez a Coreia do Norte. E isso durante os anos 90 inteiro, a Coreia do Norte ficou isolada e com muito pouco contato com a Rússia ali. Nesse período aí a gente teve a morte do fundador da Coreia do Norte em 94, e nisso a Coreia do Norte já isolada e já afundada numa crise econômica terrível, né? Então em 94 assume o Kim Jong-il, o filho. Nesse período de 94 a 2011 ele passou por alguns percalços, então em 2000
assumiu o Putin e aí a situação muda. O Putin prontamente ele já busca o filho, o segundo ditador da Coreia do Norte, para estabelecer novas relações. Porém, ele não acaba não cooperando, né? Tanto que nos anos 2000 ele avança cada vez mais com o programa nuclear e acaba sofrendo uma série de sanções aí da própria Rússia, da China, e isso distanciou muito ele. Tanto que ele visitou a Rússia ali quando o Putin assumiu e a última visita dele em 2011, 10 anos depois, visitando Medvedev, que é a marionete do Putin aí, né? Em 2011 ele morre e assume o Kim Jong-un. E esse, o líder mais imprevisível dos três aí, continuou sofrendo sanções, continuou progredindo com o programa nuclear. E o mais imprevisível de todos, por quê? Porque buscou relações com os Estados Unidos, recuperou relações com Seul, com a Coreia do Sul, e continuou sofrendo sanções cada vez mais fortes, aí, tanto de China quanto de Rússia. Então tudo se mostrava que ele estava completamente imprevisível e sem relações com a Rússia. Mas aí em 2022 a gente teve esse divisor de águas que foi a guerra na Ucrânia. Então prontamente começou a guerra na Ucrânia, o Kim Jong-un apoiou o Putin, defendeu abertamente um dos primeiros países, e de lá para cá, por uma feliz coincidência para eles, né, ambos estando isolados aí do resto do mundo, com várias sanções, eles acabaram se aproximando, uma economia ajudando a outra, né? E desde então, aí, não oficialmente, mas a Coreia do Norte fornece tanto trabalhadores quanto uma intensa produção de armas, de projéteis, e ajudando fortemente a Rússia nesse conflito. Em troca, a economia cresce e a previsão é que a Coreia do Norte, depois de muitos anos, vai ter um crescimento devido a essa economia de guerra. Atualmente, mais recente, então nessa semana, a Rússia, provavelmente como uma retribuição aos favores da Coreia do Norte, aí, nesse atual contexto, vetou que o programa de sanções continue. Na prática, o programa de sanções ele impediria, né, o monitoramento, né, ele impediria que a Coreia do Norte progredisse com seus testes nucleares. E agora, praticamente caminho livre, né? Então, por essa coincidência aí, pela guerra da Ucrânia, por os dois países estarem sofrendo muitas sanções, eles acabaram se alinhando. Então, o governo do Kim Jong-un, que parecia que seria um governo totalmente desalinhado de outras ideologias, bem mais centrado nele, acabou se alinhando ao Putin e, pelo contexto, eles acabam sendo fortemente aliados e a tendência é que isso continue. E para finalizar, a grande relação cultural e política, né? Porque a Coreia do Norte hoje é como se fosse uma mini União Soviética aí, tanto em construções quanto no culto ao líder e no atraso, né, econômico, né?